8h21, estamos de volta aqui com o Jornal Gente para falar agora com a consultora econômica Zeina Latif, que vai conversar conosco sobre o atual momento da economia, mas também vai esclarecer aqui para os nossos ouvintes na Rádio Bandeirantes, para os assinantes do Band News TV, essa questão relativa à Petrobras. Queria começar a nossa conversa justamente a respeito disso, Zeina, porque agora há pouquinho a gente dizia o seguinte, que essa questão da Petrobras, que é uma questão pontual, enfim, que envolve alguns nomes, mas basicamente ela mostra como o atual governo, a gestão Lula III, vê a função de uma empresa de economia mista dentro da nossa economia. E isso é representativo na medida em que a Petrobras é uma gigante e qualquer movimento com a empresa tem ali a possibilidade de causar oscilações positivas ou negativas como um todo. Zeina, seja bem-vinda. Muito bom dia a você. Obrigada por conversar mais uma vez com o Jornal Gente. De que forma que você está lendo esse quadro que envolve a polêmica em relação ao pagamento dos dividendos extraordinários da Petrobras? Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês. Eu agradeço a oportunidade. Olha, a Petrobras, ela tem sido nos últimos governos sempre, um foco de atenção e ao mesmo tempo de intervenção, algum tipo de influência indevida dos governantes, Então não chega a ser uma novidade. Claro que agora ir para um tema mais polêmico, que deveria estar mais protegido, que diz respeito à governança da empresa, realmente a gente vai para novos elementos, não é apenas a discussão de ajuste dos preços dos combustíveis, que, aliás, analistas, especialistas têm chamado a atenção que, de novo, nós temos uma defasagem. Em breve, o governo vai ter que tomar uma decisão em relação a isso, ou a Petrobras vai ter que ter e torcer para o governo não interferir. Então, agora a gente teve esse elemento extra, que foi essa confusão toda em relação aos dividendos. Olha, tem um lado que é mesmo não haver essa preocupação, quer dizer, uma empresa é uma empresa de economia mista, ela tem que ter o papel ali dos minoritários, tem que ter uma governança muito bem estabelecida. Aliás, por ser uma empresa mista, se torna uma governança ainda mais complexa, porque não você tem os dois lados, o público e o privado, então exige muito mais clareza nesse caso. E aí é isso, quer dizer, a gente está falando de um governo que não tem clareza em relação a isso. Não entende a necessidade de deixar esse caminho da governança melhor estabelecido. Vamos ver, a gente vê de uma forma geral, os governos do PT politizam muitos temas, fazem muitos ruídos e às vezes no final o grau de desvio ou de intervenção não é tanto, que parece o caso agora. Mas é isso, outros temas virão. Como eu falei, tem a questão de ajuste dos preços de combustíveis defasados. Então, fica muito ruidoso isso, é ruim para os investidores, porque fica aquela coisa, bom, o que vem agora? Então, esse tipo de ruído, ele atrapalha o bom funcionamento dos mercados, a confiança dos investidores na nossa economia. Doutora Zeina, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente tem visto aí, o Brasil, o governo tem enfrentado problemas, não digo inesperados, mas são muito graves, Até 28 de março, houve o registro de retirada de investimentos estrangeiros do Brasil da ordem de 23,5 bilhões de reais. É muito dinheiro, que faz falta aqui, faz muita falta aos investimentos. A gente viu que agora tivemos, em fevereiro, o pior da história, alguma coisa como 5 bilhões em investimentos estrangeiros, o que é muito, muito pouco. Mas também não surpreende, Um levantamento recente indicou que o Brasil está na posição 124 em 180 entre os países no ranking de liberdade econômica, quer dizer, aquele direito ao exercício de uma atividade econômica no Brasil é tão restrito que o Brasil está atrás de países como o Gabão, como Angola,
Guiana e outras economias assim, não é? O que é que a senhora, assim, a gente também sabe que tanto quanto saíram, os investimentos do ano passado chegaram, né? Não sei se em volume que o Brasil precisava, mas chegaram em 23 e agora estão saindo. Tem a ver com a questão da Petrobras, eu queria essa sua avaliação. Tem a ver com a questão da Petrobras, tem a ver com a tentativa do presidente Lula de interferir na Vale, que é uma empresa brasileira global, privatizada desde 1997. O governo brasileiro não tem uma única ação na Vale, mas o presidente da República queria nomear o presidente da Vale. Não é? Também, e mais recentemente, essa posição do governo brasileiro de insultar permanentemente ali o governo de Israel, e a gente sabe que grandes fundos de investimentos são controlados, né, ou influenciados, no mínimo, por investidores judeus e tal, e que talvez isso também tenha concorrido para essa retirada de investimentos do Brasil. É tudo isso, é o conjunto da obra? O que é que está acontecendo que os investimentos estão indo embora? Olha, o quadro não é tão ruim quanto se imagina. Quando a gente olha investimento direto estrangeiro no mundo, ele tem recuado recentemente. E não à toa, a gente está falando de taxas de juros mais elevadas no mundo, a gente está falando de incertezas ou riscos geopolíticos. Então, um mundo mais complexo, um mundo mais protecionista, isso também atrapalha o fluxo de investimentos, distorce muitas vezes. Então, o que a gente tem observado é que no contexto global tem tido uma queda de investimento direto, então por esse aspecto o Brasil não destoa, não parece que a gente está perdendo o market share ou a participação no investimento global. E outra coisa é que tem uma certa volatilidade nesses números, então tem que tomar às vezes um pouco de cuidado em relação a isso. Do lado positivo, nós continuamos atraindo um volume de investimento direto muito além do nosso déficit em transações correntes, né, que são o déficit das contas de comércio, de serviços. Então, por esse aspecto, nós não temos ali luzes vermelhas, amarelas ali, vermelhas certamente não, acendendo no painel de controle, vamos dizer assim. Agora, tem dois pontos aqui que são importantes, que você toca. Então, quando a gente olha na abertura dos dados de investimento estrangeiro, investimento direto estrangeiro, que é aquele olhando o longo prazo, a gente nota que setores de indústria extrativa, justamente pegando os setores da Vale, da Petrobras, enfim, teve um encolhimento de uma das categorias de investimento direto estrangeiro, que é o chamado intercompany. Então, sim, eu acredito que os ruídos do governo podem ter atrapalhado e limitam, portanto, a nossa capacidade de aumentar a nossa participação no bolo global. Então, um país que perde oportunidades por esse aspecto. A outra questão também que você colocou, o Brasil é um país de ambiente de negócios muito difícil, né? A gente tem, isso não é de agora, né? Nós temos um país com muita insegurança jurídica, com regras que mudam regras do jogo mudando com frequência, sem critérios, muitas vezes com efeito retroativo. Você não constrói jurisprudência sólida no país, tem um problema de baixa qualidade do nosso capital humano, né? Baixa qualidade da nossa mão de obra, enfim, a gente vai somando aí os vários problemas. Então, no fundo, não é só que a gente deixa de atrair mais investimento do mundo, que no ano passado ficou no campo positivo, quando a gente coloca no cômputo geral, mas a gente vê muita saída de recurso de brasileiros, é muito forte, né? Exportadores que não trazem os dólares para o Brasil, brasileiros mandando dinheiro para fora, uma parte é parte desse processo de diversificação de investimento, mas de fato a gente está falando de investimentos muito fortes, né? Recursos volumosos saindo do país. Tudo isso para dizer que nós precisamos criar condições, isso não é uma agenda de um governo, isso tem que ser perseguido para limpar a mesa aí das muitas distorções que a gente tem. No caso da questão tributária, estamos dando um passo importante com a criação do IVA, mas o fato é que a gente precisa atrair investimentos de uma forma geral, quer dizer, tornar o ambiente mais propício para investidores dentro e fora do país. E aí, quanto menos ruído e mais abraçarmos essa agenda, melhor. Porque cada vez que perde tempo para discutir a Vale, a Petrobras e deixa de cuidar de ambiente de negócios, a
a gente está perdendo de novo oportunidades no país. Zeina, um prazer tê-la aqui no Jornal Gente conosco, né, esclarecendo a situação econômica atual do Brasil. E você escreveu que o pecado original do Brasil foi negligenciar a educação e que o país até hoje não conseguiu universalizá-la. O que eu queria é que você dividisse um pouco aqui com o nosso ouvinte, o nosso telespectador aqui do Jornal Gente, porque você tocou num ponto muito importante. Uhum. Olha, sem dúvida, e acho que eu realmente acho que essa expressão pecado original é muito adequada. Mantenho a minha visão, porque a gente está falando não apenas de formação de mão de obra, da capacidade das pessoas, né, da mobilidade social, pessoas ascenderem, enfim, ganharem mais, prosperarem, mas também até o exercício da cidadania. Então, o impacto do investimento tardio no Brasil em educação, e temos hoje um volume de recursos direcionado à educação que é um patamar que nos coloca ali no nível da OCDE, até um pouco a mais, como proporção do PIB, mas nós não conseguimos dar o salto de qualidade, porque distribuir recursos não que seja fácil, mas é a mais fácil das tarefas. Né, tem impostos, você faz essa distribuição de recursos, né, investe aqui e ali. O mais difícil é garantir a qualidade desse dinheiro utilizado. E aqui exige uma sofisticação institucional, exige uma capacidade de lidar com pressões de todo lado, né, demanda um maior diálogo com sindicatos de professores, por exemplo, com a classe envolvida para discutir currículo, para discutir a modernização de métodos, enfim, é muito mais difícil, é uma agenda muito mais difícil, e países de renda média como o Brasil têm muita dificuldade para avançar. E aí, quando eu coloco que a gente não conseguiu ainda entregar aquilo que foi prometido pela Constituição, que é o ensino universal, é porque na prática a gente vê muitos jovens fora da escola. Então, para começar, algo que não está previsto, mas enfim, a gente tem muitas crianças ainda fora de creches, e toda a literatura econômica mostra exatamente a importância da pré-escola para definir o futuro de uma pessoa. Então, a gente peca já ali, né? E depois a gente observa problemas que vão se acumulando de tal forma que o jovem que ingressa no ensino médio, ele está despreparado. E aí, muitos não terminam. A gente está falando de apenas 65% dos jovens terminando o ensino médio na idade esperada, se é que terminam. E daqueles que terminam, não tem, muitas vezes, com frequência, né, não tem conhecimentos básicos de matemática, não conseguem também um domínio ali da língua portuguesa. Quer dizer, é um quadro que o jovem vai embora, quer dizer, a escola não é atrativa. Né? E aí, portanto, nossa meta de ensino universal, de verdade, nós não entregamos. E um complicômetro, aqui uma coisa que complica essa equação, é porque os filhos da elite estão na escola privada, então você não cria força política, elite no sentido de grupos que conseguem influenciar a agenda política do país, você não gera uma massa para gerar pressão para a escola de melhor qualidade. Eu acho que as nossas classes médias estão mais inquietas em relação a esse tema, então eu vejo com alguma esperança, mas de fato é uma agenda que nós estamos muito atrasados. Para um país que envelhece, o ônus demográfico indo embora, o foco na educação, de novo, não é colocar mais dinheiro, é de fato melhorar a gestão. Esse foco precisa crescer. Nós estamos conversando com a consultora econômica, economista Zeina Latifi, hoje no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O ministro da Fazenda falou nesse fim de semana que o Brasil precisa virar a página da irresponsabilidade fiscal. Ele admitiu que no governo Dilma Rousseff nós começamos aí um ciclo que, segundo ele, perdurou até o ano de 2022 de irresponsabilidade fiscal. Zeina, queria que você trouxesse elementos a respeito desse período do nosso passado recente e as perspectivas, né, que os economistas têm para a economia brasileira para esse ano, com um déficit grande. Não sei como é que está a conta hoje, você certamente sabe mais do que eu, para compartilhar conosco do tamanho do rombo que a gente tem de expectativa para esse ano aqui de 2024 nas contas públicas.
Uhum. Olha, eu acho importante o ministro ter esse reconhecimento que a gestão no governo Dilma foi de irresponsabilidade. Eu colocaria, assim, expressões mais fortes aqui, foi mais do que isso. A gente viu um desmonte da estrutura de aferição dos resultados fiscais. Né? A gente viu muita contabilidade criativa para disfarçar aqueles rombos, para disfarçar a má gestão. Então, até então, a gente nunca via um reconhecimento do PT em relação a isso. Então, ter alguma sinalização nesse sentido, ainda que tímida, eu acho um bom sinal. Acho que falar de irresponsabilidade fiscal dos governos que vieram, aí eu já acho equivocado. No caso, o governo Temer fez um grande esforço de arrumação, porque pegou um país que estava, quer dizer, nem as estatísticas fiscais eram confiáveis, fez uma grande arrumação, aprovou a regra do teto, pode gostar, não gostar, mas a regra do teto tinha muitos méritos e teve um impacto muito importante ali, foi um dos elementos para interromper a recessão das mais duras, eu acho a mais dura da nossa história. A regra do teto ela foi fundamental porque trouxe o compromisso com a responsabilidade fiscal, fora a própria contenção dos gastos por si só. O governo Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, que foi, é verdade, iniciada pelo governo Temer, mas isso tem méritos, assim como tem mérito Lula aprovar a reforma do IVA, que foi iniciada em governo anterior. Então, o fato é que teve avanços. Falar da irresponsabilidade no governo Bolsonaro, aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque teve uma parte que foi por conta da pandemia, houve excessos de gasto, o Brasil gastou muito, gastou equivalente a países ricos, é verdade, mas eu acho que tem que fazer ponderações aí em função do momento que vivíamos. Mas, enfim, em relação a este ano, como todos sabem, a meta é zerar o déficit esse ano, mas quando a gente olha ali aquele boletim Focus do Banco Central, os mercados esperam déficits na casa de 0,7, 0,75% do PIB. E o motivo disso é que há uma percepção de que a receita estimada para este ano ela está muito forte, quer dizer, o governo estaria superestimando a arrecadação dessas medidas novas para aumento da receita. Então tem muito ceticismo. Começamos um ano um pouco melhor do que se esperava do ponto de vista da arrecadação, o que tende a levar ao governo a esperar para fazer mudanças de meta, mas a visão de que, assim, mais cedo ou mais tarde alguma revisão vai ter que ocorrer, né? E certamente para o ano que vem. Porque você não vai ter o mesmo ganho de arrecadação. Todas essas medidas que o governo tem feito têm um efeito muito concentrado este ano e os gastos crescem automaticamente, principalmente depois da decisão de fazer um ajuste, a política de ajuste de salário mínimo mais forte, né? Corrigir pela inflação e também pelo PIB, que eu acho também que foi uma medida que piora muito a gestão das contas públicas no momento que o salário mínimo não tinha uma defasagem que justificasse essa política agora. Mas, enfim, o fato é que as despesas crescem bastante. O que tem de positivo, pelo menos começa a aparecer no radar, é a discussão de desvinculação de gastos de saúde e educação em relação à receita, porque isso seria uma forma de fortalecer o chamado arcabouço fiscal. Mas vamos ver. Começou a surgir essa discussão, a gente não sabe o quanto é apenas recomendação técnica e quanto isso vai virar debate da política também. Mas, enfim, o quadro, assim, eu acho que essa lição de casa de arrumar as contas públicas tem que passar por contenção das despesas, e isso exige medidas no Congresso, muitas vezes constitucionais, e aqui esse grande teste, eu acho que é uma questão de tempo, o ministro Haddad vai ter que passar por esse teste, porque só com o aumento de arrecadação eu não vejo como ele entregar as promessas feitas. Queria agradecer a Zeina Latifi, consultora econômica, sempre conversando conosco aqui e fazendo nossa audiência também pensar sobre essas questões
mais profundas da economia. Obrigada, viu, Zeina? Até a próxima. Boa semana para você. Um prazer. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada. 8 horas e 41 minutos. Esse aqui é o Jornal Gente, transmitido